estudantes, mais uma aula de aquecimento do nosso intensivão e hoje a gente vai falar uma coisa muito importante e rápida em 15 minutos para que fique bem claro na sua mente a diferença de ter aula presencial e aula online, seja qual for o curso, inglês, violão, qual é essa diferença e desmistificar algumas coisinhas, crenças falsas que as pessoas têm. Eu mesma, dando minhas aulas particulares, chego no local onde o aluno está e pergunto da esposa dele ou do marido dela, os filhos, normalmente tá triste, eu viro uma psicóloga e já teve aulas particulares minhas que o aluno não teve aula e ficou conversando sobre a vida privada. Eu pergunto para vocês, me senti completamente nada profissional. Baseado nisso, hoje eu trago para vocês um intensivão de uma semana, onde eu consigo ensinar por online, só porque está no vídeo, 3 semestres. Mas se eu fosse dar isso presencialmente, desse jeito que a gente vira amiga, se atrasa, não vai, substituição, eu demoraria o dobro ou o triplo do tempo para dar para os meus alunos presenciais. Então vamos entender de uma vez por todas essa diferença do online e presencial, os prós e os contras, porque tem como toda decisão da nossa vida. E, enfim, a fase de estudar sozinho, porque se você vai estudar sozinho, obviamente você não vai precisar fazer particular, presencial. E você pode usar o online, que é gratuito, para você estudar sozinho. Ocorre que o sozinho não tem começo, nem meio, nem fim. Ele não segue uma rota, pá, vai chegar na montanha. Ele normalmente dá algumas voltas. Ele quer aprender presente, aí ele vê uma aula de passado, daí ele vê uma dica de vocabulário, aí ele quer aprender aquelas expressões, aí ele acha aquele professor mais engraçadinho, enfim. Gosta de música, quer aprender só com música, e nenhum desses sozinhos chegam lá. E a questão aqui de estudar sozinho é que você chega lá, mas demora mais tempo. Também de 2 a 3 anos a mais do que você levaria para fazer com uma coisa começo, meio e fim. Então, o estudar sozinho é válido para quem não tem grana, obviamente, e o online ajuda, que são essas aulas que você tem aí apertando play no sofá, você deve estar de meia, de pijama. Eu mesma assisto minhas aulas online tomando banho, nos meus cursos, né? Eu faço um curso de yoga meditação, mas não tô conseguindo ultimamente meditar, mas eu tô estudando online como é que faz isso, né? Enfim, meus queridos, é muito importante vocês retirarem esses mitos e crenças falsas que o online não é legal, porque esse professor que vai ir na sua casa hoje, ou toma café com você, ou vai numa escola te dar aula, uma hora aqui, uma hora ali, normalmente ele tá ou início de carreira, ou ele não tem aquele gabarito. Que professor que tem gabarito já, né? Aquele que dá com os pés nas costas aula, ele já tem ou agenda lotada, ou ele é muito bom, já tá dando aula para grandes grupos de empresa, funcionários, ou já tá na fase 3, que é a fase do especialista, que grava numa câmera, faz um link e distribui nível 5, 6 dígitos para tantas pessoas, tá? Então vamos colocar 7 erros aqui que você tá errando na hora de ensinar esse negócio de presencial e online na hora de aprender, tá bom? A diferença de escola e professor. Qual é a diferença? A escola, por ser uma instituição financeira, ela tem que dar começo, meio e fim. O sindicato dos professores está de olho nela. Ela tem instrutores e professores. Claro que ela visa o lucro, vai colocar mais pessoas numa sala. Eles preferem, inclusive, a turma. Eles falam que tem particular a aula, mas eles colocam o preço lá em cima para você poder entrar no grupo, que é mais barato. Obviamente, eu não acredito em aulas em grupo. Não gosto. Acho que cada um tem um nível. Um tem problema com pronúncia, o outro tem problema com verbos, o outro tem problema de memorização e o grupo não atende tudo isso. E é possível fazer isso pelo online, essa personalização através de Skype, de microfonia, de gravação de áudios, de correção personalizada. Então eu acredito nessa aula one-to-one. O meu método, inclusive, é assim, né? One-to-one, não é em grupos. Isso é escola. Por isso, hoje, se você não participou nunca de nenhuma escola nem franquia, que isso aí era muito famoso na década de 90, quem fazia inglês fazia em escola, fazia em grupo. Hoje, os professores particulares, os melhores dessas escolas, saíram com culhão e foram galgar seus próprios alunos particulares. E eu acho esse caminho mais fácil. Eu acho que quem fala hoje fez aula particular. Mas tem que ver esse professor, né? Se ele tem gabarito, se ele tem diploma, e aqui tá o erro número 2. Tô fazendo inglês com um professor particular. Ele tem gabarito? Tem diploma? Ele tem metodologia? Ou ele pega o livro lá da escola de onde ele te tirou, né? Meio ruim isso aí, direitos autorais, né? E dá aí na sua casa. Sobre ética e moral, não vou falar da lei do retorno, nem nada disso. Mas minha espiritualidade fala isso. Mas não vai chegar lá, porque não vai ter a certificação. E esse professor
foi ensinado com aquela metodologia, ele foi engessado nessa metodologia. E tem N outros jeitos de dar aula. E ele poderia se especializar nesses N outros jeitos e dar cada aula diferente de uma. Mas ele não consegue, porque eu com 16, 18 anos também era assim, eu era engessada nas escolas que eu trabalhava. Obviamente, eu só dava a metodologia que aquela escola aplicava. Muito bem, queridos. Erro número 3, crasso. Você dizer que tá fazendo aula particular com um professor nativo, tá? Lindo. Mas ele fala inglês nativo, igual você é professor de português. Você é professor de português? Mas você é nativo em português, não pode ser professor? Não pode, não. Não pode. Você não vai ensinar português, não sabe ensinar. Você não sabe a diferença de sou e sua para ensinar para pessoa? Saudades, como é que você vai ensinar saudades na língua que não é na sua própria língua, sendo que na língua deles não tem? Ó, é muita loucura. A didática é um americano que aprenda a falar inglês, português, consegue ensinar outro americano. Um professor que já tenha passado pelo que você passou consegue te ensinar. Ó, eu sei que você vai ter dificuldade no Present Perfect, que é a última aula nossa do intensivão. É nível hard, é nível forte. É inglês de intermediário para upper. Então, realmente eu sei, porque eu passei dificuldade de que ninguém sabia me ensinar, eu questionava muito. Então, como aluna, hoje eu sei explicar. Como aluna, porque eu já sentei no lugar onde você está agora. E essa metodologia, o professor nativo não tem. Por quê? Porque nem diploma. Se ele tivesse diploma, ele estaria no país dele dando aula, tá, gente? Mais barato. Ganhando muito mais. Enfim. Eu treinei esses professores nativos. Logo quando eles chegavam no Brasil, eles moravam na Avenida Paulista. Os primeiros professores nativos que chegaram no Brasil moravam na Avenida Paulista. Eles eram treinados por algumas escolas de inglês e eu tenho nome de ser coordenadora de algumas delas, não posso falar os nomes aqui. O que ocorre? Eles não sabiam a diferença de if e whether para ensinar o aluno. Por que põe do na frente para perguntar? Eram perguntas assim que eles faziam para mim, eu falava, não, peraí, você não é nativo. Eu mesma achava que eram professores melhores. As professoras brasileiras, chegou professor nativo na escola. Que, meu, não durava nem 6 meses. Conhece rotatividade de teachers? Rotatividade de teachers é aquela escola que nunca fica com o mesmo teacher. Por quê? Por que aquela escola nunca fica com o mesmo teacher? Você tem que perguntar isso. Por que o nativo nunca faz raiz, fica de 6 em 6 meses em cada escola? Não é por problema trabalhista, não. Então, questiona, porque se ele é seu particular, deve estar te cobrando, né? 150, 200 reais a hora. Pelo menos aqui em São Paulo é assim, professor nativo é chique. Onde chegaremos? Pergunta a metodologia e certificação, que na hora você já arremata aí. Erro 4, estamos falando de 7 erros, hein? Tempo de transporte que você vai levar dirigindo, estacionando ou pegando busão. Alimentação, porque 1 hora de aula, às vezes é 2, eu já saio com fome. Matrícula, isso é crime, tá? Material, que o nego divide em 12 milhões de vezes. Material não dá, gente. Hoje tem online e-book, você baixa os slides da PowerPoint que o próprio teacher monta. Pelo amor de Deus, que material? Fidelidade, crime, tá? Ele transforma o serviço em material para você ter que pagar a fidelidade. Isso é jeito de burlar a lei. Dentro do departamento jurídico eu falo com propriedade porque eu sou advogada. Eu transformo esse serviço seu presencial, que a hora que você parar de ter, você poderia parar de pagar. Isso é o normal, não tem o serviço, para de pagar, né? Não. Ele transforma em material. Ele te vende livros. E aí você tem que ficar na fidelidade. Rotatividade de teacher. Muito importante saber se a escola que você decidiu ou o próprio professor, porque ele não vai sumir depois de 6 meses, né? Tem muito professor particular, meu professor particular sumiu, atrasou, né? Beleza. Como são as faltas e substituições da sua aula presencial? Tem que perguntar. Vai assinar contrato com o professor? Então, como que são as faltas e substituições? Com quanto tempo de antecedência tem que avisar? Porque normalmente é 48 horas, 24, você tem que saber se vai ficar doente ou não. Senão não tem substituição, perde dinheiro, joga o dinheiro pela janela. Oi, tem escola que você perde a matéria, além da falta, você ainda perde a matéria, se for grupo. Se for grupo, você perde a matéria, já era. Se for particular, tem que avisar antes, senão também você perde a aula. Meu particular, na época que eu dava, se não avisasse, 24 horas perdia. Porque eu não era manicure para ficar marcando e desmarcando, então tem esse problema. O aluno ficava sem a aula. E pagava. Então, isso não é justo. O online tá lá, tá gravada. As melhores aulas, com as melhores roupas, com os melhores perfumes, com as melhores metodologias, com as melhores animações, pá! Com aquela tecnologia. Você vai lá, dá play no intensivão e assiste. Não deu pra assistir às 8, assiste às 9, assiste tomando banho, assiste no dia seguinte indo trabalhar. Repete a aula que você não entendeu. Online. E o cara que tá gravando, ele é muito bom pra tá lá atrás da câmera. Professor de culhão, que vai fazer você falar, entendeu?
Falando só de mim, não pode ser do professor que você gosta. Erro 6, meu amor. Você tem que seguir os erros para você não entrar na trilha errada, hein? Os melhores estão online e eu vou dizer por quê. Eu faço curso de relacionamento. Sabia que eu faço? Tô casada há 13 anos com o Negão. A gente teve 1 ano de férias nesses 13 anos. Então eu preciso aprender a manter um marido em casa e ele também a manter a esposa. O que a gente faz? Treinamento de relacionamento com o Ítalo Ventura. Ele é coaching de relacionamento, ele abre o código dos homens. Por que eu tô falando, fazendo propaganda? Não é propaganda. É porque eu faço curso online. E esse cara é o que eu escolhi pra me dar aula. Agora, se eu ligasse pra ele e falasse, Ítalo, vem aqui na minha casa me dar uma aula particular, é R$1.000 a hora do cara. O cara é bom. Eu comprei o curso dele, sem conto, por mês. Percebe? Ótimo. Eu preciso também do Érico Rocha, que é o meu mentor de digital. Eu não sabia nada de marketing digital, tinha escola física, tive que aprender como que empreende dentro e atrás da tela. Onde eu vou procurar? Procurar o melhor? Ah, mas tem um consultor aqui que me vende presencial, ele vem na minha casa, toma café ou vai na minha empresa e me vende uma consultoria de marketing digital. Ótimo, mas ele não é o melhor tá online e ele fui lá e fiz o curso do Érico, tá? Aprendi yoga e meditação online. Paty Cardoso é a minha professora de finanças, me ensina a guardar dinheiro, me ensina a ter equilíbrio financeiro, a não ser consumista. Onde ela tá? Belo Horizonte, eu sou de São Paulo, como que eu vou até Belo Horizonte ter aula com a melhor? Pra mim ela é a melhor. Patrícia Cardoso, se quiser segue aí depois, são os meus professores online. Eu tenho aula com os melhores, o top. E psicólogo? Psicólogo é o top que me atende. Onde? Online. Então, gente, o presencial já era. O Ney Araújo é o cara que vai te ensinar a fazer conteúdo. E esse cara, para ensinar a fazer conteúdo, ele é o melhor de câmera, de posição, de luz, de criatividade, de quanto tempo que demora, como é que faz um vídeo menor, como é que faz um... Você acha que eu sabia alguma coisa de vídeo? Com quem que eu fui ter aula? Com o melhor, o Ney Araújo, sobre conteúdo. Eu acho ele é o melhor. Então eu vou lá e contrato. Agora, imagina ele, sei lá onde que ele mora, em algum lugar do Brasil, vir até a minha casa presencialmente me dar aula. Milhões. Não dá, entendeu? Próximo professor meu, Pedro Sobral. Ele me ensina tudo sobre tráfego, que é anúncios dentro das redes sociais. Não sabia nada. Ficar impulsionando coisa aí que não vai dar em nada. Então ele me ensina certinho. Eu vou lá, assisto as lives dele, depois eu vou, faço curso. Enfim, gente. Tô estudando sempre. E a hora que terminar, eu vou fazer outros cursos. Eu gosto disso. Aprender. É mais que aprender. Pra ficar dentro. Tem que ser o bom, tem que ser o melhor. Então, futuramente, você vai fazer uma audiência, você não quer o melhor advogado? Mas vai pegar esses caras que não tem nem cura pra falar na frente do juiz. Quem que você vai pegar? O melhor advogado? Futuramente vai ser online, você vai levar ele na palma da sua mão, ele vai falar com o juiz, ó, meu advogado aqui. Porque o cara, pra se locomover, é mais caro. E online é muito mais barato por causa disso. Então, 1 hora que você pagaria, sei lá, 200, 300 a minha hora hoje, você vai pagar muito menos, entendeu? Último erro. Quando eu dava aula presencial, olha o que eu tinha que cobrar do aluno. Embutido no preço da mensalidade, claro. Aluguel, eu pagava R$10.000 de aluguel em cada casa. As casas que a gente alugava no centro da aclimação em São Paulo, aqui onde minha mãe mora. Recepção, pagava 2 meninas da manhã e turno da tarde, pra ficar lá, atender, recepcionar, né? Professor levava de 10% a 50% do que eu recebia, porque eu pagava bem. Eu era uma professora que pagava bem os outros professores. Normalmente as escolas pagam 10%, eu pagava quase 50% para as professoras. Meiava, praticamente eram minhas sócias, né? Segurança, tive que pôr segurança porque era nível high society, segurança na rua. E depois inventei ainda de pôr um manobrista, era mais um salário mínimo para o manobrista manobrar os carros dos bebezão que chegava para ter aula comigo. E tinha mais os professores que atendia. Copeira, para servir o café e limpeza. Queridos, a mensalidade ia 10% pro meu bolso. E o resto para custos. Muito bem, hoje o que eu faço? Meu custo era um cameraman e um cabo man e uma luz man. Hoje, minha luz man é o sol, não vou cobrar, não cobro. Hoje minha câmera, não precisa mais de cameraman, eu mesmo displayo. Não tem custo, não tem um funcionário. Eu tenho uma parte de suporte, claro, eu tenho professores que me ajudam na correção, quando eu tô com a Maju, alguma coisa assim. Eu tenho meus conteúdos que eu já fiz muito no começo que começou no online e hoje eu posso fazer mais espaçado, já tá tudo gravado, a gente publica 3, 4 por dia. Mas enfim, é muito mais barato porque não tem custo, você percebe? E fica muito melhor. Então, antigamente eu não era, eu achava que online, nunca vou conseguir. Você vai conseguir, meu amor, porque se você não tem disciplina pra apertar um play e assistir com a melhor daquela área, como é que você vai ter disciplina pra pegar o carro e ver a pessoa 2 vezes por semana por 3 anos lá, presencial? Pelo amor de Deus. Vamos, pelo menos com a quarentena, que tenha aberto a sua cabeça em relação a isso.
e desmistifica esse negócio de presencial para online. Ah, mas o cara é bom e ele é presencial. Então vai, mas o tempo e o tempo. Tem que ver como é que vai ser esse tempo. Porque os meus cursos eu só posso fazer depois da meia-noite, que é a hora que a Mazu tá dormindo. Você acha que ela deixa eu ficar aqui? Ela tá com a minha mãe agora, por isso que eu tô gravando. Combinado. Desmistificou. Tirou os erros, as rotas de quem já percorreu e não se deu bem. Essa é uma. As próximas aulas aqui do aquecimento a gente vai falar de verbos, perguntas e respostas, as diferenças de certificações TOEIC e TOEFL e vamos falar também quanto tempo que demora para falar inglês. Se você já assistiu as 5 aulas, parabéns, está preparado e aquecido para o Intensivo que começa semana que vem. Eu espero vocês. Segunda é a primeira aula do Intensivão Masterclass 1. A gente vai aprender a base piramidal e tudo que você precisa para perguntar e responder com mais agilidade. Se você é basicão zerado, tem que dar uma olhadinha na nossa playlist de basicão lá no YouTube, para você ficar mais ligado e não se desmotivar nessa aula. Na aula 2, que é da quarta-feira, você vai aprender perguntas e respostas rápidas em simuladores de pedidos, favores, restaurantes e todos os modal verbs para quem ficar até o final da aula. Final da aula vocês sabem, né? Não passa de 30, 45 minutos minha aula online, tá bom? E depois, porque tem gente que fala, eu vou fazer 2 horas aulas. Ai, que saco, né? Eu não aguento ficar ouvindo 2 horas alguém. E aí depois você tem aula 3 na sexta, que finalmente a gente vai falar sobre toda essa parte de fórmulas, reações, caminhos cerebrais e no fim, o Present Perfect, o curso completinho que por aí tá sendo vendido a R$1.000. Nosso concorrente vende, a gente entrega de graça, é pra matar mesmo, eles querem matar a gente, por isso que o intensivo entra e sai do ar rapidinho, fica só por uma semana num evento, e não é sempre que a teacher dá, não é todo mês definitivamente que a gente faz isso. E por último, você ainda tem as lives entre uma aula e outra, à noite comigo, que é para tirar as dúvidas e fazer a prática de toda essa teoria que eu vou estar te ensinando. Você tá preparado para mudar o seu inglês? Porque semana que vem tem. Eu te aguardo, um beijaço para todos, obrigado pela audiência. Pode escrever nos nossos comentários das aulas, que a gente sempre tá corrigindo nos nossos comentários ali nas redes sociais, tá bom? E a teacher responde mais fácil pelos comentários do que no inbox, no direct. Não tô conseguindo responder todo mundo, sorry. Um beijaço, bye bye!